O que define satanismo? Vídeo 2. Assistimos no vídeo anterior o que significa satanismo, como ele nasceu, se desenvolveu e suas enormes diferenças em relação às religiões tradicionais, inclusive a nossa. Uma dessas grandes diferenças de pensamento encontramos no ideal cristão existente entre nós. Nele, a prática da caridade é o mais poderoso meio de evolução, ensinado por Jesus ou por nosso caboclo das 7 encruzilhadas na Umbanda. A alma só desperta quando esquece de si mesma e passa a desenvolver o amor às outras pessoas, animais, a toda a natureza. Ou seja, volta-se para fora, no exemplo do lótus desabrochado, para servir e, servindo, encontrará a suprema felicidade. Na filosofia do satanismo, é o contrário. É quando o indivíduo crê que o universo inteiro está aí para servi-lo, dando-lhe prazer. Não importa as consequências, se vai ferir ou humilhar alguém. Quer ser feliz a qualquer preço. Muitos homens e mulheres estiveram ligados ao satanismo, alguns usando o rótulo de ocultistas, magos negros, feiticeiros ou bruxos. E não pensemos que eram pessoas de pouco conhecimento. Muitos deles foram notáveis, apenas mostrando com isso que cultura e desenvolvimento moral nem sempre andam juntos. Por isso, são necessárias tantas reencarnações para uma evolução completa. Alguns desses célebres ocultistas foram o francês Eliphas Lévy e o inglês Aleister Crowley, cujo lema era "Faça o que você quiser". O que notamos nesses homens foi uma juventude com sólida base religiosa conservadora, mas que em algum momento de suas vidas houve uma ruptura. Passaram a ver o cristianismo como um entrave às suas ideias. Já que um satanista é, por princípio, um egoísta, poderemos vê-los em rituais bizarros, em cultos secretos, muitas vezes criados ou inventados por eles mesmos. A bizarrice geralmente será apenas uma consequência. Muitos deles criarão sua própria Bíblia, sua doutrina, sua ideologia, seu comportamento. Como muitos também são extremamente vaidosos, criarão sua própria religião ou seita, já que nada será tão grande quanto ele, para que caiba suas ideias. Não haverá limites para sua criatividade, valendo tudo, especialmente o constante sofrimento ou a humilhação de seus membros em benefício de seu líder. Tanto para Crowley e seus seguidores, embrenharam-se nos excessos de todo tipo em suas vidas, comportamento esse comum àqueles que são vítimas de entidades vampirizantes. Rituais excessivamente bizarros passaram a fazer parte de suas rotinas. O excesso de todo tipo eram constantes e contou com o apoio de personagens ilustres, como o famoso poeta português Fernando Pessoa. É comum que essas lideranças cultivem sua própria idolatria, apenas satisfazendo suas necessidades em expressar poder. Esses cultos delirantes, com líderes religiosos que pregam conteúdos ainda mais estranhos ou voltados unicamente ao ganho financeiro, vez ou outra chegam em nossos noticiários com grande repercussão. E muitas vezes finalizam com a criminalidade em homenagem a seus líderes
ou com a perda do patrimônio ou crédito das pessoas. Assim como existem líderes religiosos que acreditam naquilo que pregam, demonstrando algum desequilíbrio, o mais comum é encontrar indivíduos voltados a enganar de propósito quem acredita em seus argumentos. Assim, voltam-se ao satanismo, já que em nenhum momento nenhuma religião tradicional voltada ao bem encontrarão respaldo às suas atitudes. Mas talvez piores sejam aqueles que deturpam o Evangelho ou as obras mais sagradas para que caibam em seus projetos pessoais, que demonstram unicamente seu prazer ou seu benefício, comportamento esse típico do pensamento do satanismo. A Umbanda e todas as religiões afrodescendentes, com uma origem bem documentada, com um padrão de comportamento voltado ao benefício de sua comunidade, preservam a ética como seu bem maior. Pertencendo às religiões que abrem as portas para novos tempos de respeito e tolerância ao diferente, sem jamais esquecer os princípios mais básicos do amor. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, vídeos maravilhosos feitos unicamente para você.